Então, né, continuando aqui nosso curso de Mecânica Geral 1, né, a gente está olhando para mecânica newtoniana. Né, na aula passada, a gente viu, né, as leis de Newton para mecânica clássica, a gente viu dinâmica de uma partícula única, a gente também falou de forças constantes e discutiu a força de atrito. Inclusive, sobre essa discussão da força de atrito, né, eu mostrei para vocês a origem da força de atrito, etc. E, curiosamente, né, eu dei uma pesquisada, umas coisas aí, porque a força de atrito, na verdade, ela é algo bastante curioso, né, porque ainda hoje, em pleno 2020, existem debates, né, bastante importantes na literatura sobre a real origem da força de atrito, né. E teve um artigo publicado na Science, acho que há uns 2 anos atrás, discutindo isso. Eu vou até colocar no site para vocês, que é bem legal. Assim, vocês veem que tem ciência acontecendo até com relação a isso, hoje em dia. É bem legal. Na aula de hoje, a gente vai falar de força dependente do tempo, né? Bem simples, força dependente do tempo, né? Acho que o segundo caso mais simples. E a gente vai entrar em uma coisa um pouco mais interessante, que é a força dependente da velocidade. Tá joia? Pessoal, para a gente falar de força dependente do tempo, né? Eu quero basicamente trazer para vocês a questão de que você vai escrever agora a sua força como um F de t, tá bem? Um F é um F que depende do tempo. Note vocês que qualquer força que dependa da velocidade ou dependa da posição, obviamente depende do tempo, porque a velocidade e a posição dependem do tempo, tá? Mas quando eu falo aqui força dependente do tempo, eu estou dizendo que ela depende explicitamente do tempo, tá? E ela depende exclusivamente do tempo e explicitamente do tempo, tá bem? Bom, dessa forma, pessoal, eu vou escrever segundo a lei de Newton, simplesmente como mv, né, que é igual a mr, dois pontos, igual a um f de t. Então, percebam que eu tenho, de um lado, uma expressão que aqui, vamos esquecer essa parte por enquanto. Então, eu tenho, desse lado, um dv dt, e aqui uma função exclusivamente do tempo. De modo que a gente pode solucionar esse cara muito fácil, né? Note que a gente está falando de dinâmica de uma partícula, que a gente está tratando como objeto de massa constante, então a gente não se preocupa, né, com variações de massa, etc. Então, eu posso falar para vocês, e eu esqueci aqui de uma coisinha aqui, que tem um 1 sobre m, tá? Eu esqueci aqui na hora de digitar. Tá? Obviamente tem um sobre m aí. Então, né, na hora que a gente pode simplesmente integrar dos dois lados, do modo que eu tenho que v de t é igual a um v0 mais 1 sobre m, a integral de f dt. Tá joia? Então, simples assim, a gente obtém a velocidade. E, por fim, né, a posição, ela é simplesmente dada pela integral da velocidade. Então, a posição r de t vai ser um r0 mais a integral de 0 até t de v de t dt, obviamente, porque v é igual a dr, certo? Sem qualquer surpresa, isso é uma coisa que a gente já conhece, né? Então, é só como eu disse, né, a força dependente do tempo é o segundo caso mais simples, né? O caso mais simples, obviamente, é o caso da força constante. Tá bem? E força dependente do tempo, né? Que tipo de forças são essas, né, tipicamente? Bem, eu posso citar para vocês aqui dois tipos que são bem típicos, tá? O primeiro é uma força oscilatória, tá? Você imagina que tenha algum motorzinho dirigindo alguma partícula, tá? Com uma força oscilatória, então você tem uma força aqui
que faz isso daqui em relação ao tempo, tá? E a gente vai ter alguns exercícios para resolver com esse tipo de força. Outro exemplo bastante interessante é força impulsiva. Aqui eu dei um exemplo de força impulsiva, que é uma força que ela começa em T igual a zero e depois decai exponencialmente, né? Então, você tem aqui... Deixa eu apagar para ficar mais, um serviço mais limpo. Legal. Então, você tem a força em função do tempo, você tem que ela começa com zero, no T igual a zero, ela cresce e depois ela decai exponencialmente, tá? É como se fosse, é um tipo de força impulsiva. Outra força dependente do tempo, por exemplo, que também é uma força impulsiva. Você tem nada, dali a pouco você liga e você tem um F0, dali a pouco você desliga. Então, ela é uma constante entre T e T0, entre 0 e T0, desculpa, e é zero nas outras situações. Percebam que, apesar dela ser constante, ela é constante num intervalo. Ou seja, ela depende do tempo. Tá joia? Então, esses são exemplos mais típicos de força dependente do tempo. Mas, como vocês viram, né, é um caso bastante simples. Um caso mais legal, para a gente discutir aqui, é força dependente da velocidade. Tá? Esse começa a ficar legal o curso. Tá? E se a gente for ver na natureza, existem situações na qual a força que atua num corpo depende da velocidade com a qual o corpo está, tá? Não necessariamente essa força vai ser na direção da velocidade, ela pode ser em outras direções, tá? Mas o caso que talvez nos remete, assim, à força dependendo da velocidade, que é um caso mais intuitivo, é a gente pensar em resistência do ar, ou resistência na água, né? Ou seja, a resistência de um fluido para você deslocar dentro dele. Tá joia? E para a gente ganhar um pouquinho de intuição de como isso funciona, eu gosto de pensar, para descrever a força de resistência proporcional à velocidade, pensando em pequenas colisõezinhas, tá? Então, vamos pensar no seguinte, pessoal, tá? Vamos imaginar que eu tenho um corpo de massa M, tá? Um corpo qualquer de massa M, que está passeando com uma velocidade v. Então, imagine que esse corpo aqui, uma bolinha, está vindo para cá com uma velocidade v. Tá? Eu vou desenhar v sem vetor, estou pensando no problema de uma dimensão, mas se eu quiser ser um pouquinho mais bonitinho, eu vou escrever v com vetor aqui. Tá joia? Então, imagine que eu estou indo na direção horizontal aí, a minha seta não ficou tão na horizontal, mas digamos que ela está na horizontal. Imagine que nesse caminho ele encontra um corpinho bem menos maçudo, tá? Ou seja, esse corpinho aqui tem uma massa muito menor do que a nossa esferona, tá? Bom, a gente não entrou ainda em sistema de partículas, né? Isso aí vem depois, mas vocês sabem que o que acontece se esse corpão, o corpão azul aqui, bate no corpinho vermelho? Vai acontecer que o corpão azul vai perder um pouquinho do seu momento linear, certo? Ou seja, ele vai ter uma pequena variação no momento que eu vou chamar de ΔP, tá? Então, uma pequena variação, que é ΔP vetor, e eu vou falar para vocês que o módulo do ΔP vetor, ou seja, a magnitude, vai ser menos beta. Beta é um número, tá? Menos porque eu estou perdendo o momento, tá? Então, eu encontrei essa massinha bem pequenininha, então eu vou transferir um pouquinho de momento para essa massinha pequenininha e eu vou perder momento, tá? Então, agora imaginem vocês que ao invés de eu encontrar essa massinha, eu encontrei um monte de massinhas idênticas, tá? Eu tenho um N muito maior do que 1, tá? O que acontece? Se eu estou viajando com a velocidade v, vocês concordam que num tempo ΔT, eu vou andar uma distância ΔX.
Digamos que a distância ΔX que eu andei é essa daqui. Certo? Essa distância ΔX que eu andei, ela é V ΔT. Certo? Se eu andei V ΔT, vocês concordam que eu vou ter o número de colisões com essas partículazinhas, que vai ser V ΔT vezes uma constante que eu chamei de K, aqui embaixo, onde K é uma densidade de partículas por volume. Né? Então, daí para mim uma densidade, é quantas partículas tem por unidade de volume. Então, eu sei que eu vou ter K vezes esse tamanho aqui, que é o tanto que eu andei. Certo? Então, percebam que se eu perco menos beta de momento em cada choque, a variação do meu momento por causa de de todos esses choques vai ser menos beta vezes K vezes V vezes ΔT. Tá bem? Por fim, se eu vou, como eu não sou matemático, eu posso fazer isso sem ninguém reclamar comigo, eu pego esse ΔT e passo dividindo aqui. Eu tenho que ΔP, ou seja, a variação do momento em relação para uma pequena variação do tempo, é menos beta-K vezes V. Certo? Se eu pego agora um tempo, ao invés de pegar um tempo ΔT, eu pego um tempo dt, um tempo bem pequenininho, de modo que eu vou ter uma variação no momento de dt. Então, se eu faço isso, eu tenho que dt é igual, a gente sabe que isso é igual a força agindo na partícula, isso é igual a menos uma constante vezes a velocidade. Certo? Professor, Então, essa constante depende do material, depende do quê? essa constante, ela depende da densidade de corpinhos, digamos, que tem na minha frente, tá? Ela depende da viscosidade, tá? Por exemplo, se você está no ar, esse B é pequeno. Se você está na água, esse B é maior. Se você está num pote de mel, esse B é maior ainda. Tá? Tudo bem. Obrigada. Tá joia? Professor, Pois não. tem a possibilidade de o B ser negativo, tipo, a esfera passar por uma região e ter aumento do momento linear dela? Nesse caso, não, tá? Nesse caso, não. Isso aconteceria, por exemplo, se você tivesse... quem já jogou futebol aí, né, sabe? Se você chuta a bola em direção ao vento. Tá? Então, é como se essas partículazinhas aqui estivessem soprando a bola, que assim, todo mundo indo na mesma direção da bola, daí você faz, até fala, né, se chutar em relação ao vento, a bola vai mais rápido, né? Então, você tem menos resistência do ar. Agora, perceba que a força de resistência que a gente está falando, né, de novo, você precisa para você ganhar velocidade, você precisa ter alguma coisa fazendo trabalho a favor da esferinha, né? Nesse caso, dessa esfera aqui. Nesse caso aqui, você está fazendo sempre contra, tá? Entendi, obrigado, professor. Uhum. Então, pessoal, vocês percebem que esse jeito de demonstrar a força de resistência é um jeito bastante intuitivo, né? Não é também o jeito mais, digamos, perfeito, mas ele dá uma intuição bem legal para a gente gente ver que uma força de resistência é dependente da velocidade, tá? Agora, percebam que eu fiz aí um monte de aproximação, tá? Eu disse para vocês que todas as colisões são iguais, etc. Essa é uma aproximação razoavelmente boa,
Quando eu estou tratando, quando aquela massinha, a bolinha azul, ela é pequena e está com velocidade baixa. Ou seja, ela está com pouco momento linear. Tá? Por quê? Porque daí, quando ela passa pelo meio fluido, né, o ar ou a água, etc., ela não causa turbulência. Porque se ela causar turbulência, o que vai acontecer? Essa dependência vai mudar. Tá? A gente vai ver já já como é que muda isso daí. Tá? Então, se a gente está tratando esse problema com pouca sem turbulência, digamos assim, né, ou seja, uma situação na qual o corpo é pouco massivo e a velocidade é baixa, a gente pode usar essa expressão de força igual a menos BV com uma certa segurança. Tá? Então, um exemplo que a gente pode fazer sobre isso, imagina uma esferinha de massa M caindo a partir do repouso dentro de um pote com um líquido viscoso. Por exemplo, mel. Tá? Então, eu tenho aqui aquela esferinha, então ela está imersa num pote de mel. E sempre quando eu penso em pote de mel, eu lembro do ursinho Puff, né? Vocês aí têm seus 20 anos, vocês também devem lembrar, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar qual a força agindo na minha esferinha. Tá? Então, percebam, a esferinha, obviamente, se eu soltei ela vai cair, tá? Se eu simplesmente coloquei ela em cima dentro do pote de mel, ela vai descer. Tá? Por quê? Porque quando eu coloquei, a velocidade dela é nula, obviamente, então a força de resistência é zero, e a única força agindo é a força da gravidade. E a força da gravidade puxa para baixo, então ela vai ser acelerada para baixo, obviamente. Então eu tenho aqui a força da gravidade, e uma vez que eu tenho uma velocidade, vou ter uma força de resistência menos BV para cima. Então, a segunda lei de Newton aqui, ela vai ser escrita como dP/dt igual a mg menos dv. Tá joia? Até aí, sem muita surpresa. Bom, então vamos escrever esse cara. Vamos resolver esse cara. Primeiro, vamos escolher um sistema de coordenadas adequado. Esse sistema de coordenadas adequado que eu vou escolher é x para a direita e y para cima. Se eu escolho x para a direita e y para cima, vocês concordam comigo que eu posso tratar esse problema como apenas movimento em y. Tá bem? Se eu trato apenas movimento em y, eu vou ter o quê? Eu vou ter my, dois pontos, que é igual a mv ponto. Eu não vou nem chamar de vy, porque eu só estou em y, tá? Então é mv ponto. É igual a menos mg, porque perceba, y chapéu. mg está para baixo, então é menos mg. Menos bv. Ah, professor, mas não seria mais porque está para cima? Não. Por quê? Porque é vezes a velocidade, tá, pessoal? A velocidade está para baixo. Portanto, a velocidade, vou colocar aqui, ó, v é igual a menos, aliás, vou deixar eu escrever aqui. A velocidade é igual a um v na direção de um chapéu, certo? Só que esse v é negativo, porque eu estou caindo, certo? Se o v é negativo, menos bv é positivo, portanto, está para cima. Tá? Tá claro isso? Se alguém estiver confuso com isso, é importante que me pergunte, porque isso esse tipo de análise do eixo, etc., e colocar o sinal correto, isso é uma coisa que pega demais nessa primeira parte do curso. Tá? Professor. Claro. Eu só ia pedir para você... Nossa, tem duas pessoas perguntando aí. Desculpa, pode falar. Então, eu não entendi muito bem porque que esse V que está em roxo está para baixo. E eu errei o exercício ontem por causa disso. Legal. Legal que você errou, não, né? Legal que você perguntou. Não, mas tipo, eu não consegui entender ainda. Não, mas veja, eu soltei a esferinha. Vamos lá. Eu soltei a esferinha. Obviamente, a esferinha vai descer.
certo? Certo. Então, se ela vai descer, a velocidade dela vai para baixo, certo? A velocidade dela está caindo. Se a velocidade dela é para baixo e eu estou chamando o meu eixo Y para cima, obviamente, o V, que é um V na direção Y, essa quantia V aqui, olha, ela é uma quantia negativa. Certo? Se essa quantia V é uma quantia negativa, essa quantia menos BV é uma quantia positiva. Ou seja, ela está para cima. Tá legal? Então, o menos BV é para ajustar o sentido, esse sinal de menos na frente do É BV. porque você percebe que a força de resistência, ela é sempre contrária à velocidade. Então, é sempre menos B. Ah, entendi. Entendeu? Porque o V, ele carrega consigo a sua direção. O seu sentido, desculpa. Tá? Entendi. Legal? Tinha mais uma pessoa Legal. que ia perguntar aí? Era a mesma coisa, mas obrigada. Tá, legal. Bom, agora com isso, basta que a gente saia fazendo conta. Tá? Então, para resolver esse problema, basta que eu escreva, então, que dv dt é igual a menos g menos b sobre m vezes v. Né? Eu passei o m dividindo aqui. Eu posso tirar menos bm para fora aqui, olha, de modo que fica mg sobre b mais v, dentro do parênteses. Portanto, eu preciso integrar dos dois lados. Então, integral de 0 até 1v de t, de dv. Obviamente, esse termo depende da velocidade, então eu passo para cá, né? Então, fica integral de dv sobre mg sobre b mais v, igual a integral de 0 até t de menos b sobre m dt. Uma coisa bastante importante, pessoal, que também as pessoas acabam esquecendo nessa primeira parte do curso, é limites de integração, tá? E isso é bem importante, só para lembrar vocês disso. Bom, essa integral aqui, ela aparece... Pois não. Na escolha de sinais lá, do MG e do BV. Uhum. Por exemplo, se eu colocar o Y chapéu nessa conta aí, vão ter dois vetores que estão apontando para direções contrárias, mas eles estão com o mesmo sinal. É isso mesmo? É porque perceba que o V é um número negativo. O G é um número positivo. Isso aqui, ó, vamos fazer aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer um serviço mais limpinho. Ó, percebe aqui, ó. Isso daqui, M é uma massa positiva, certo? O G é um número positivo. Então, isso daqui é um número negativo. Isso daqui tá menos Y chapéu. Certo? Sim. Legal. Agora, aqui, vamos fazer de outra cor. Cor de roxo. Ó, o B é um número positivo. O V é negativo porque eu estou caindo. Então, eu tenho positivo vezes negativo, negativo. Com esse menos dá mais. Então, isso aqui é mais Y chapéu. Ah, entendi. Sacou? Obrigado. Uhum. E o roxo não é uma cor muito boa para escrever aqui, não. Acabei de perceber isso. Legal. Professor, então, Pois não. rapidinho, só para já sanar de vez essa dúvida. Então, o B ele é sempre positivo, e se, por exemplo, eu estiver jogando a bolinha para cima, aí vai ter a resistência do ar para baixo, nesse caso, esse termo ficaria positivo, porque a velocidade seria para cima, com B positivo, então ficaria mais BV se a bolinha estivesse sendo jogada para cima. Não, continua menos BV, porque se a bolinha está sendo jogada para cima, se a bolinha está indo para cima, se a bolinha está subindo, a resistência do ar está para baixo, concorda? Uhum. Então, por isso que é menos BV, que como o B é um número positivo, se o V é positivo, menos BV é menos Y chapéu. Eu não sei se eu peguei. Ó, concorda que a força vai estar para baixo? Sim, sim. Legal. A força, vou escrever aqui, aqui, ó, tá aqui, ó. A força é menos B
na direção V. Uhum. V, Ah, entendi. Ok. entendeu? Então, Uhum. a força, nesse caso, a força vai estar na direção menos Y. Entendi. Sacou? Então ele vai ser sempre menos BV. Sim. Ok. Tá joia? Tá bom, obrigada. Uhum. Então, vamos lá, pessoal. Agora, voltando aqui a essa integral, ela é bastante simples, né? A gente sabe resolver. Eu vou jogar a resposta aqui, se alguém não acompanhar, me fala que a gente discute com um pouquinho mais de cuidado, mas a resposta é um ln, tá? Por quê? É integral de du sobre u, no caso, né? A gente sabe que a integral disso aí é um ln, avaliado entre 0 e v de t, e a integral desse lado aqui, obviamente, é só t, certo? A gente lembra que ln de a menos ln de b é ln de a sobre b, logo, isso aqui fica, então, ln de mgb mais v, dividido por mgb, é igual a menos b sobre m vezes t. Eu aplico exponencial aqui e exponencial aqui. Exponencial de ln é o próprio número, portanto, v de t é mg sobre b, e elevado a menos b sobre m vezes t, menos 1, tá? Percebam que quando t é 0, dá 1 menos 1, que dá 0, obviamente, porque eu soltei do repouso, tá? Outra coisa legal de perceber é o seguinte, e elevado a menos b sobre m vezes t é sempre um número menor que 1. Vocês concordam? Porque o tempo é positivo, o b é positivo, o m é positivo, então é sempre e elevado ao número negativo. Portanto, esse número é sempre menor do que 1. Ou seja, isso daqui é sempre um número negativo. Perceba que a velocidade é sempre menor do que 0. É sempre para baixo. O que faz sentido, né? Não faria sentido nenhum você soltar a esferinha e ela começar a subir para depois cair. Tá? E, por fim, percebam que se o tempo é muito longo, ou seja, se o t vai para infinito, esse termo vai para 0 e a velocidade terminal desse cara é menos mg sobre d. Tá? Então, a gente vê aí claramente que a esferinha atinge uma velocidade terminal. Legal? Bom, como fica, então, o deslocamento? Né? Se a velocidade é isso daí, podemos calcular a posição simplesmente integrando a velocidade. Lembrando que dy dt é igual a v de t, portanto, integral de 0 até y de t dy é igual a integral de 0 até t de v dt. Certo? Essa integral resulta, então, que y de t é igual a menos mb vezes mg sobre b elevado a menos b sobre mt. Esse termo aqui é mais fácil de integrar, é só t, então fica menos mg sobre b vezes t, de 0 até t. Percebam que a gente tem que avaliar ela nos extremos, obviamente, de modo que o y de t fica simplesmente menos mg sobre b vezes m sobre b, e é menos b sobre mt, menos 1 mais t. Percebam vocês que quando t vale 0, esse termo obviamente vale 0, esse termo vale 1, então fica 1 menos 1 aqui dá 0, e o y dá 0, como era para ser. Tá bem? E, mais do que isso, perceba que para tempos muito longos, vocês concordam que esse cara vai para 0, tá? Em primeira aproximação, eu posso falar que o y de t é igual a m ao quadrado sobre b quadrado vezes g, menos mg sobre b vezes t, que, no final das contas, se o t é muito longo, esse termo é muito maior do que esse, eu posso aproximar por menos mg sobre b vezes t. Se você lembra do slide anterior, isso daqui é velocidade terminal. Ou seja, isso daqui, então, é igual a velocidade terminal vezes o tempo. Obviamente, é um movimento retilíneo uniforme, porque nesse instante, quando o tempo passou muito longo, o que acontece? A força-peso
se equipara a essa força e a força resultante agindo na partícula é zero, portanto, a velocidade dela não muda mais, portanto, o deslocamento vira um movimento retilíneo uniforme. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida até agora? Bom, se ninguém se manifestou, imagino que não há dúvidas. E o interessante é que a minha pergunta para vocês é: e se o corpo for mais massivo ou se a velocidade é alta? Obviamente, esse modelinho que a gente propôs, ele não funciona, tá? Ele não funciona. Se eu tenho turbulência, essa força igual a menos BV não funciona, tá? Nesse caso, a gente sabe, né, empiricamente, que a força de resistência, ela pode ser escrita de uma forma mais geral como F igual a menos K vezes o módulo da velocidade elevado a um número N, tá? Na direção do V-chapéu. Então, de forma mais geral, pessoal, a força de resistência era escrita assim. Aquele caso que eu mostrei para vocês, que a gente resolveu agora, é quando o N é igual a 1, tá? Então, o N igual a 1 é o caso mais simples, é quando eu tenho um fluxo laminar, né? Então, eu estou baixa velocidade, massa da partícula relativamente pequena, etc., de modo que eu posso fazer aquele tratamento bem intuitivo que a gente fez ali atrás. Tá joia? Agora, no mundo real, nem sempre isso é verdade, e a força é igual a menos KV elevado a N na direção do V-chapéu. Né? De forma empírica, e infelizmente aqui, ó, as coisas aqui do PowerPoint tampou minha escrita, mas de forma empírica, a gente sabe que N igual a 2 descreve bem o tipo de resistência do ar em vários problemas, tá? Então, uma força do tipo F igual a menos K V ao quadrado na direção V, chapéu, tá? Então, o N igual a 2 é um caso bastante importante. Tá? Vamos ver isso daí um pouquinho, tá? Eu tenho um corpo mais massivo, etc. Esse tipo de força de resistência, ela acaba sendo bastante útil, tá? E nesse caso, pessoal, a gente vai falar que o K, aqui, ó, ele é igual a meio CD vezes Rho vezes A. O que é cada um desses caras? A é a área de contato. Ou, digamos, a seção de choque da área. Então, veja, se você solta um papel amassado, ou uma folha de papel aberta, obviamente a folha de papel aberta, ela atinge uma velocidade terminal mais rápido que o papel amassado, certo? Por quê? A folha de papel aberta tem uma área de contato maior. Tá? Rho, vamos trocar até a cor aqui. Rho é a densidade do meio. Certo? Obviamente, se eu estou no meio mais denso, a resistência do ar, ou a resistência do meio, ela é maior do que se eu estou no meio menos denso. Tá? Isso é intuitivo. E, por fim, esse CD, eu vou chamar de coeficiente de arrasto. E esse cara, ele depende do formato do objeto. Tá? A gente vive falando, esse objeto é mais aerodinâmico, é menos aerodinâmico, né? Então, se tem um objeto mais aerodinâmico, ele tem um coeficiente de arrasto menor, ou seja, a força de resistência do ar agindo nele é menor do que um objeto com menor aerodinâmica, com menos aerodinâmica, tá? Então, isso explica, por exemplo, esse é um dos motivos pelo qual
os carros de corrida têm esse formato. Tem outros motivos, né? Por exemplo, é mais difícil de capotar, né? Ele tem os aerofólios que mantêm ele preso no chão, etc. Mas um dos motivos é que essa forma aerodinâmica dele aqui favorece com que reduza o CD. Você nunca vai ver uma corrida de geladeira sobre rodas, tá? Porque a aerodinâmica de uma Kombi só seria pior se o negócio fosse côncavo, né? Então, não tem aerodinâmica pior que de uma Kombi. Você não vai ver corrida de Kombi por aí. Tá joia? Seria até divertido se existisse, né? Mas não existe. Bom, um exemplo que a gente pode pensar, resolver com isso daí, é você pensar que, imagina que um carro gasta L litros de combustível só para vencer a resistência do ar quando viaja por 1 hora com velocidade V. Então, eu estou indo de Campinas a São Paulo, imagina que eu consigo fazer essa trajetória com velocidade constante V. Tá? A pergunta é, quantos litros de combustível esse mesmo carro vai gastar para percorrer a mesma distância com o dobro da velocidade? Tá? Então, só para a gente ter uma noção, o que significa, qual o impacto desse tipo de força? Tá? Perceba vocês o seguinte, a gente vai ver na aula que vem, o trabalho feito por uma força é F escalar dF. Tá? O dW é força F escalar dF. Bom, eu posso escrever dr igual a V dt, de modo que o trabalho pode ser escrito por dW igual a menos F V dt. Por que eu coloquei um menos F aqui? É a força do motor. Tá? Então, a força da resistência do ar é essa daqui. Então, o motor, a força que o motor tem que fazer para vencer é menos essa força. Tá bem? Só por causa disso. Tá? Então, é menos essa força, escalar V dt. A força é menos kV quadrado, portanto, o dW é kV quadrado V dt. Então, esse é o trabalho que o motor tem que fazer só para vencer a resistência do ar. Tá? Quando viajando com uma velocidade V. Então, né, a energia gasta pelo carro para vencer essa resistência, ela é simplesmente a integral desse cara. Se eu mantenho a velocidade constante, essa é a proposta do problema, né? Então, eu estou com velocidade constante. Se eu estou com velocidade constante, eu posso tirar a velocidade da integral, concorda? Isso daqui é constante, tá? Eu não estou variando a minha velocidade, de modo que a integral dá simplesmente kV ao cubo vezes 1 hora, vezes o tempo, tá? Eu escrevi aqui 1 hora porque eu não coloquei unidade na velocidade, nem no K, né? A gente não está querendo achar um número, a gente só está querendo achar variação, tá bem? Agora, vamos assumir que a queima de combustível produz a mesma quantia de energia por litro, independente da velocidade do carro, tá? Provavelmente isso não é tão verdade, eu não sei se é, honestamente, eu vou ser bem honesto, eu não sei, não entendo de carro tão bem assim. Mas, vamos supor que a queima de combustível, tá, gera a mesma energia por litro, independente da velocidade do carro, independente de quão rápido, quão forte está funcionando o motor. Tá? Então, eu posso falar para vocês que essa quantia de energia feita pelo motor é igual a gama. Gama é essa razão entre litro e energia, vezes o litro, vezes L litros que foi gasto. Tá? Então, isso daqui é o caso para quando estou com velocidade V. Agora, se eu resolvo andar com o dobro de velocidade, tá? O trabalho vai ser o seguinte. Primeiro, eu tenho que lembrar que o tempo se reduz pela metade. Certo? Se eu estou percorrendo a mesma distância, com o dobro da velocidade, o tempo é metade. Então, o trabalho vai ser A vezes 2V ao cubo, vezes meia hora. Tá? Então, 2 ao cubo dá 8, dividido por 2 dá 4, então fica 4 kV ao cubo vezes 1 hora, que
comparando com aqui em cima, nada mais é do que gama vezes 4 litros. Certo? Ou seja, para eu fazer o mesmo percurso com o dobro da velocidade, eu gasto 4 vezes mais gasolina só para vencer a resistência do ar. Tá legal? Então, quando vocês forem correr, quiserem para São Paulo correndo, opte, obviamente, por esse carro, não por esse. Por quê? Porque enquanto esse carro aqui tem um coeficiente de arrasto menor, então ele vai, esse gama dele, né, o gama não, desculpa, a taxa de, o K, né, aqui, ele vai ser menor do que para esse carro aqui. Então, né, se alguém falar para você não corre que gasta gasolina, fala, bom, eu posso até correr, mas com o carro certo. Tá bem? Legal, pessoal? Professor, Pois não. como eu resolveria para um movimento acelerado? Seria só substituir a velocidade pelo V0 mais AT Bom, e aí integrar com essa função? note que se a velocidade depende do tempo, a coisa complica, né? Porque se você quer acelerar o carro, então digamos que você quer manter uma aceleração constante, daí sim, daí seria V0 mais AT. Tá? Você vai resolver isso. Tá joia? Certo, e se a aceleração fosse variável? Aí eu teria Aí você tem que que saber qual que é ir a dependência. decompondo. Daí você tem que saber qual que é a dependência da aceleração com o tempo. E Entendi. você pode achar isso resolvendo a equação de a segunda lei de Newton. Inclusive, vai ter um exercício na lista que é o lançamento, né, um objeto caindo sob a ação da gravidade e sob a ação de uma resistência do ar do tipo kV quadrado. Então, você vai ter uma aceleração que depende do tempo. Tá? Beleza, tá bom. Legal? Perfeito, pessoal. Bom, então, a gente viu os 2 casos mais típicos, que é o caso da resistência do ar proporcional à velocidade e o caso da resistência do ar proporcional à velocidade ao quadrado. Vamos voltar ao caso mais simples, que é a resistência do ar proporcional à velocidade, e vamos ver como que isso afeta o lançamento de projétil. Tá? Vamos ver como que o lançamento de projétil muda por causa da resistência do ar. Primeiro, pessoal, o problema ele é idêntico ao da última aula. Né? Idêntico não, parecido com o da última aula que a gente já fez. Agora, só que agora a força agindo não é mais só menos mg na direção y. É menos mg na direção y menos dv. Tá bem? De modo que eu posso considerar o problema, assim como a gente fez na última aula, em 2 dimensões, né? Ou seja, eu posso, lembra que eu argumentei na última aula que se eu tiver uma velocidade inicial em x, y e z, eu posso girar o meu plano horizontal de modo que eu só tenho em x e y, né? Eu tenho um problema só em 2 dimensões, sem perder a generalidade, né? Quando a gente discutiu de referenciais inerciais, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, de modo, então, que a segunda lei de Newton fica m, x 2 pontos na direção x, mais y 2 pontos na direção y, é igual a menos mg na direção y, menos b vezes vx em x, mais vy em y. Tá joia? Ou seja, o problema vai virar o seguinte, em x vai ser mvx ponto igual a menos bvx, em y vai ser mvy ponto igual a menos mg menos bvy. Tá joia? Então, agora a gente precisa resolver esse cara aí. Né? Então, em x é mais fácil, né? Em x eu tenho que dvx dt é igual a menos b sobre mvx, portanto, é só integrar dos 2 lados. A gente já fez essa integral, né? A gente sabe que é uma ln. Então, eu tenho que isso daí é ln de v de x sobre vx0 igual a menos b sobre m vezes t.
eu aplico a exponencial aqui e a exponencial aqui, eu resulto que a velocidade em x é igual a vx0 e a menos b sobre m vezes t. Tá joia? Bom, eu sei que dx dt é igual a vx, portanto, integral de x, integral em dx de 0 até x de t é igual a integral de 0 até t de vx0 e a menos b sobre mt dt. Essa integral a gente sabe fazer também. Então, o x de t é simplesmente menos m sobre b, vx0, e a menos b sobre mt, menos 1. Tá joia? Obviamente, pessoal, eu acho que eu esqueci de falar aqui, mas eu estou considerando, né, que o lançamento, tá aqui x e y, eu estou partindo da origem, tá? Não faz sentido a gente complicar partindo de uma posição qualquer. Então, eu estou partindo da origem, né, isso que nem na aula passada. Percebam que isso, né, quando t vale 0, aqui vale 1, o x vai valer 0. Tá bem? Percebam que o x é sempre positivo, porque, de novo, esse número é sempre menor do que 1, então fica esse menos 1 é sempre um número negativo, tem um menos aqui, fica mais. Tá legal? Então, a gente achou o x de t. Vamos achar o y de t. Y, né, é igualzinho o problema que a gente fez agora há pouco para a bolinha descendo no pote de mel. A diferença é que a velocidade inicial não é 0, é vy0. Tá? Mas a matemática é exatamente a mesma, só que com vy0 ao invés de 0, de modo que a solução fica uma ln de mg sobre b mais vy, analisado entre vy0 e vy, tá? De modo que o vy de t é simplesmente isso daqui. Percebam que a única diferença desse vy para aquele vy é que no exemplo anterior, aqui tinha mg sobre b vezes e. Agora tem mais o termo de vy. Tá? Simples assim. Agora, para achar o y de t, basta integrar o vy, fica integral de 0 até y de t dy é igual a integral de 0 até t da velocidade aqui. Então, essa integral aqui dá simplesmente t, aqui dá simplesmente abaixar 1 sobre esse termo. Então, o y de t fica simplesmente menos m sobre b, mgb, e elevado a menos b sobre mt. Opa, faltou mais v0y aqui, eu dei um copy and paste e esqueci. Mais vy0 aqui, ó. Tá? O famoso copy and paste que dá errado, tá? Menos mg sobre b vezes t, de 0 até t, então, o y de t é igual a menos mg sobre b vezes o tempo, menos m sobre b vezes mg sobre b mais vy0, e a menos b sobre mt menos 1. Tá? Percebam que o y de t é um pouquinho mais complicado do que o x de t. Tá? Então, temos aí a solução y de t e x de t para o lançamento de um projétil com resistência do ar, resistência do tipo menos B. Tá joia? Tá legal, pessoal? Então, percebam vocês que x de t e y de t são um pouquinho mais complicados do que o que a gente tinha feito na aula passada. Eu vou convidar vocês, como lição de casa, a fazer duas coisas. Primeira coisa, faça B tender a 0. Ou seja, faça a resistência do ar ser quase nula. E mostre que esse resultado aqui, se reduz a exatamente o resultado da última aula. Tá? Dica. Se B vai a 0, E a menos B sobre MT vai a quanto? 1 menos B sobre MT. Tá?
expansão de e elevado a menos x é igual a 1 menos x, tá? Então, fica essa dica. Façam isso, vocês vão ver que legal, vocês vão voltar exatamente à solução da aula passada. Outro exercício para fazer em casa. Outro exercício para fazer em casa. Troca o t pelo x, função y. Ou seja, acha t de x e troca na função y para a gente achar a equação da trajetória, não a ecalção. Tá? Errei aqui na digitação. Tá? E você mostra que a equação da trajetória dá essa coisa bonita aqui. Y de x igual a m quadrado sobre g sobre b quadrado, ln de 1 menos b sobre n, x sobre vx0, mais mg sobre b, mais vy0, vezes x sobre vx0. Então, perceba que a equação da trajetória, ela é bem complicadinha. Só que, de novo, pega essa equação da trajetória e faz o b tendendo a zero. Você vai ter exatamente a equação da trajetória que você tinha na aula passada. Tá? Qual que é a diferença aqui? Qual que é a diferença aqui? Na aula passada, né, a equação da trajetória dava uma parábola. Tá? Então, se você olhasse a equação da trajetória, a gente viu o quê? A gente viu que se a gente chamasse o lançamento, tal que a velocidade inicial fazia um ângulo θ com a horizontal, esse lançamento fazia uma parábola, e o alcance máximo ocorria quando θ era igual a 45 graus, ou π sobre 4. Né? A gente viu isso na aula passada. Tá? Agora, o que acontece se eu tenho resistência do ar? Primeiro, o lançamento que era isso daqui, ele começa a fazer umas coisas assim. Se o B é um pouquinho grande, ele começa junto, sobe um pouco menos e cai antes. Se o B é maior ainda, ele vai fazer um negócio assim. Tá, pessoal? Ele vai caindo antes. Tá? E o legal é que se você pega essa equação aqui e calcula o alcance máximo, que nem a gente fez na aula passada, tá? E deriva ela em relação ao ângulo θ para achar qual θ me dá o alcance máximo, né? Na aula passada a gente viu que era 45 graus, a gente vê um negócio bem legal. Eu fiz algumas simulaçõezinhas, e olha que legal. Variando, eu chamei de K é B sobre N, tá? Então, como eu tenho esse termo aqui, mg sobre B, então isso aqui é 1 sobre K. Tá? Basicamente. Então, fazendo essa aproximação, quando não tenho resistência do ar, obviamente, o alcance máximo em função do ângulo de lançamento, ele ocorre quando o ângulo de lançamento é 45 graus. Tá? Eu tenho aí o máximo alcance quando o lançamento é com 45 graus. Agora, se eu vou ter no resistência do ar, percebam que eu migro para ângulos menores. Vocês percebem? Então, eu vou ter o máximo alcance, obviamente o máximo alcance vai diminuindo, né, para uma resistência grande, o máximo alcance é 40% do alcance inicial, tá? E eu alcanço eu tenho esse alcance máximo quando o lançamento é um ângulo de pouco menos que 25 graus. Tá? Por que isso? Intuitivamente falando. Bom, porque quando o ângulo é menor, tá? Eu tenho que viajar menos, né? E o fato de eu ter que viajar menos faz eu perder menos a minha velocidade. Tá? Lembra que em x eu só tenho uma força, que é a força contra a velocidade. E se eu tomo a derivada desses caras aqui em relação ao ângulo, para mostrar para vocês o ponto máximo, aqui, ó, é o que eu estava falando. Se você sai de um sistema sem resistência, onde o ponto de máximo dá em 45 graus, quando você aumentando a resistência, o ângulo máximo vai diminuindo. E, obviamente, o alcance máximo também.
Tá legal? Tá joia, pessoal? Bem, a última coisa que eu quero discutir com vocês na aula de hoje é falar para vocês que a força dependente da velocidade não necessariamente é paralela à velocidade, tá? Existem forças que dependem da velocidade que atuam em direções que não são paralelas a ela. Um exemplo bastante ilustrativo disso daí é o que acontece com a força de Lorentz, tá? Que é aquela força que age numa partícula que tem uma carga Q movendo dentro de um campo magnético, tá? Quem já fez física 3, lembra que a força de Lorentz é igual a Q vezes a velocidade da partícula vetor B, tá? Então, a gente sabe que o produto vetorial gera um vetor numa direção perpendicular ao plano gerado pelo vetor V e B. Ou seja, a força não é paralela à velocidade V. Tá bem? Vamos resolver o problema da força de Lorentz, tá? Para a gente ver qual que é o tipo de movimento que a gente tem, tá? Vamos supor, para facilitar a nossa vida, que o campo magnético é constante. Tá? Vamos fazer um campo magnético constante. Vou falar que o B é B0 numa direção qualquer, e eu vou chamar de direção Y, tá? Só por ser um campo constante. De novo, eu posso girar meu sistema de coordenadas de modo que a direção Y está na direção do campo magnético. Tá joia? Se eu faço isso, eu vou encontrar a força de Lorentz simplesmente, né, fazendo a continha para o produto vetorial. Ou seja, a força de Lorentz é igual a Q vezes o produto vetorial. Eu gosto sempre de escrever em termos de matriz, que para mim é mais fácil de ver, né? A gente resolve determinantes dessa matriz. Então, dá zero aqui, dá zero aqui, dá zero aqui, dá zero aqui. Só não dá zero nesse termo aqui, ó, que multiplica o x. Então, dá menos B0, VZ na direção x chapéu. E esse termo aqui multiplica Z, que dá B0, VX na direção Z chapéu. Então, a força de Lorentz é Q vezes menos VZ, B0 na direção X, mais VX, B0 na direção Z. Tá bem? De modo que agora eu posso escrever, segundo a lei de Newton, bonitinha, da seguinte forma. M, Vx ponto em X chapéu, mais Vy ponto em Y chapéu, mais Vz ponto em Z chapéu, é igual a Q vezes menos Vz na direção B0 na direção X, mais Vx, B0 na direção Z. Notem uma coisa. Vamos olhar aqui em X chapéu. Obviamente, X na direção X chapéu tem a variação da velocidade em X. Essa é a segunda lei de Newton. Mas percebam que a força agindo nessa direção, ela depende da velocidade em Z. E a variação da velocidade em Z, que acontece na direção Z chapéu, depende de uma força que é proporcional à velocidade em X. Ou seja, se eu quebro essa equação em cada uma das direções, eu tenho a direção X, de novo, escondido aqui, infelizmente, mas eu tenho que M dx ponto é igual a menos Q Vz na direção vezes B0. Para o caso do Vy, isso é fácil, né? Que MVy ponto é igual a zero. Eu não tenho força na direção Y. Isso porque o campo está na direção Y, né? E a força é perpendicular a esse. E na direção Z, eu tenho que M dz ponto é igual a Q dx B0. Tá bem? Então, percebam que o Vx depende da derivada de Vz e o Vz depende da derivada de Vx. Bom, então, pessoal, em Y, a solução é imediata. Como eu tenho que Y ponto é zero, logo,
Vy é uma constante que eu vou chamar de Vy0. Certo? Isso aí, a primeira lição aí de integral no curso de cálculo 1. Agora, em x e z, a gente tem duas equações que são acopladas, né? mvx ponto igual a menos q dz d0 e mvz ponto é igual a q dx d0. Percebam que uma depende da outra. Um truque que dá para fazer é derivar essa daqui em relação ao tempo. Tá? Então, eu vou derivar a equação temporal na direção x, de modo que ela fica mvx dois pontos é igual a menos q dz ponto d0. De modo que eu posso isolar o vz ponto e falar que vz ponto é igual a menos m sobre q d0 vx dois pontos. Certo? E agora eu jogo o vz ponto aqui, ó. Ou seja, substituindo o vz ponto na expressão na direção z, a gente tem que menos m vezes m sobre q d0 vx dois pontos é igual a q vx d0, logo eu tenho essa expressão. Vx dois pontos mais q d0 sobre m tudo ao quadrado vezes vx é igual a zero. Vocês já devem estar acostumados com esse tipo de equação diferencial e sabem que se eu chamo d0 sobre ômega, sobre m, de um ômega zero, tá? Só um número, isso aqui então vai ficar um ômega zero ao quadrado, então fica vx dois pontos mais ômega zero ao quadrado vezes vx igual a zero. Portanto, vx, a solução desse cara é simplesmente uma constante vezes um cosseno de ômega zero t, mais outra constante vezes o seno de ômega zero t. Tá? Simples assim. Lembrando que Vz é igual a menos m sobre qb0 vx ponto, tá? De modo que isso é igual a 1 sobre ômega zero vx ponto. Se eu derivo vx, tá? Para ter vx ponto, eu tenho que a solução para Vz é simplesmente menos a seno de ômega zero t mais c cosseno de ômega zero t. Então, percebam que o movimento, né, a velocidade dessa partícula carregada passando por um campo magnético, ele vai ser dado por uma velocidade em y, que é constante, e uma velocidade em x e uma velocidade em z, tá? Dependem de senos e cossenos de ômega zero t. Tá bem? Bom, a gente pode achar o A e C. De novo, por simplicidade, eu vou dizer que a velocidade inicial, ela tem uma componente em x e uma componente em y. Tá? Eu vou falar que a componente inicial em z é zero. E eu posso fazer isso, de novo, com aquele argumento que a gente vem usando sempre. Né? Dizendo o quê? Dizendo que eu posso girar o meu sistema de coordenadas de modo que eu só tenho uma direção perpendicular ao campo com velocidade inicial. Tá? Então, tem uma velocidade inicial perpendicular ao campo, uma velocidade inicial paralela ao campo. Tá? Se eu faço isso, eu tenho que Vz0 é igual a menos A seno de ômega zero vezes zero, ou seja, para t igual a zero, mais C cosseno de ômega zero vezes zero, isso vale zero, porque a velocidade inicial em Z é nula. Bom, isso daqui, seno de ômega zero vezes zero, isso aqui é zero mesmo, isso daqui é 1, certo? Como isso daqui é 1, eu tenho que C é igual a zero. Achei uma das constantes. Tá bem? Além disso, o Vx de zero é igual a cosseno de ômega zero vezes zero, mais C seno de ômega zero vezes zero, e isso é igual a Vx0. Tá? De novo, isso daqui vale zero, isso daqui vale 1, portanto, A é igual a Vx0. Com isso, a gente resolveu, então, e a gente tem a velocidade do problema. Vx é igual a Vx0 cosseno de ômega t, Vy é igual a uma constante,
e Vz é igual a menos Vx0 seno de ômega 0t. Tá bem? Então, a gente tem aí a velocidade da partícula. Se eu suponho que ela partiu da origem, tá? De novo, só por uma questão de facilidade, né? Eu não preciso partir da origem, mas vamos supor, tá? Eu integro as velocidades e eu tenho a posição da partícula em função do tempo, tá? Então, eu posso fazer que x de t é igual a integral de 0 até t de Vx, y de t é igual a integral de 0 até t de Vy, e z de t é igual a integral de 0 até t de Vz. Integral de cosseno é seno, o x de t dá V0, Vx0 sobre ômega 0, seno de ômega 0t, y de t dá simplesmente Vy0 vezes t, e o z, percebam que tem um termo menos 1 aqui, tá? Então, ele fica Vx0 sobre ômega 0, vezes cosseno de ômega 0t menos 1, porque eu tenho que avaliar o cosseno entre 0 e t. Então, o cosseno de 0 é 1. Tá? Então, perceba que esse 1 precisa estar ali. Tá joia? De modo, pessoal, de modo que, percebam o seguinte, em Y eu tenho um movimento retilíneo uniforme, obviamente, eu não tenho força agindo na direção Y. Em X e Z, eu tenho movimentos que oscilam, tá? E olha que legal. Eu pego o movimento no plano perpendicular ao campo, ou seja, o plano XZ, eu tenho um movimento circular. Note que x de t é igual a um Vx0 sobre ômega 0, seno de ômega 0t. E se eu faço z de t mais, ou seja, vamos voltar aqui um pouquinho, eu pego esse menos 1 vezes isso, jogo para cá do sinal, tá? Eu fico com simplesmente z de t mais Vx0 sobre ômega 0 igual a Vx0 ômega 0 cosseno de ômega 0t. Tá? De modo que se eu faço o quadrado do x mais o quadrado desse termo em z, é igual a Vx0 sobre ômega 0 ao quadrado. Isso aí é uma equação que descreve um círculo com raio Vx0 sobre ômega 0, substituindo o ômega 0, né, pelos números que a gente tinha, o raio desse círculo é mvx0 sobre qb0. Olha que legal. Perceba o seguinte, quanto maior a velocidade inicial da carga, maior é o raio do círculo, tá? Quanto maior o campo aplicado, menor é o raio do círculo. Ou seja, mais fácil de fazer a carga virar. Tá joia? E, obviamente, ele se mantém com o movimento retilíneo uniforme na direção X, na direção Y. Então, eu tenho alguma coisa que num plano está fazendo um círculo, mas se eu olho em 3 dimensões, em Y ele está se deslocando com o movimento retilíneo uniforme. Por fim, então, o que acontece? Qual que é o movimento dessa carga no campo magnético? É um movimento helicoidal, tá? Ela começa, se eu olho na projeção XZ, eu vejo um círculo, mas se eu olho em 3 dimensões, eu vejo ela fazendo um movimento desse. Tá joia? Tá legal? Agora uma pergunta para vocês. Se a velocidade em Y é nula, se eu lancei inicialmente a minha carga no campo com velocidade só em x, qual que é o movimento do sistema? Obviamente, se a velocidade em y é nula, ele não vai andar na direção y. Então, a carga vai ficar fazendo um movimento circular nesse plano. A carga vai ficar aqui. Tá joia? Tá claro, pessoal? Então, a minha pergunta para vocês é: alguma dúvida sobre força dependente da velocidade? Bom,
se ninguém se manifesta, eu só, ao final dessa aula, eu vou deixar, né, 2 links no vídeo para vocês acessarem 2 outros vídeos no YouTube que são bem interessantes. Num, o cara faz uma experiência de derrubar bolinhas de metal, tá, dentro de um vidro com mel. Então, atingindo a velocidade terminal. Então, ele faz isso daí para bolinhas de diferentes tamanhos, mostrando que a velocidade terminal depende do tamanho da bolinha, tá? E o outro vídeo bacaninha é que eles pegam um feixe de elétrons e aplicam um campo magnético e mostram o feixe de elétron curvando, fazendo, então, esse movimento aqui. Nesse exemplo aqui, nesse vídeo, a gente vê que ele começa com VY igual a 0, então o movimento é simplesmente circular. Tá joia? Bom, então a aula de hoje a gente acabou, né, discutindo força dependente da velocidade. Na próxima aula, o que a gente vai ver vai ser força dependente da posição, e a gente vai começar, então, a discutir trabalho, energia, conservação de energia, tá? Forças conservativas e análise do problema sob a ótica aí do método da energia para resolver problemas de dinâmica. Tá joia, pessoal?